AudioJungle. Saúdos irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos, meus queridos irmãos, para nessa oportunidade mais uma vez mergulharmos aí de cabeça para estudar um pouco das Sagradas Escrituras. É um prazer tê-los vocês cada vez mais e mais aqui conosco a cada semana. E já aproveitando, queridos irmãos, que vocês assistem esse programa, tem outros programas muito interessantes no momento que está acontecendo e convido cada um de vós para acompanharmos conosco em todo o trabalho que está acontecendo, querido irmão. Primeiramente, é o Congresso de Família que está acontecendo, começou na quarta-feira, vai ter hoje na quinta-feira, vai ainda ter a sexta e o sábado. Querido irmão, esse congresso é de bênçãos para cada um de nós, que possamos estar juntos com nossa família para estarmos assistindo todos os dias às 7h30 da noite. Estaremos compartilhando o link aí do programa para que vocês possam estar acompanhando conosco, o qual vai ter presença de vários irmãos e esse congresso está sendo traduzido para 10 idiomas, a qual pessoas em todo o redor do mundo podem estar acompanhando. Não se esqueça, irmãos, estejam aí para prestigiar esse maravilhoso evento que é de suma importância para nossas famílias. Amém, queridos irmãos? Também um outro convite quero vos fazer, irmãos. Além do programa de família, além do programa de escola sabatina, também existe um programa muito interessante que está sendo feito aí pelo nosso irmão Leandro Polo, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, o canal do irmão Ensinos de Vida, a qual ali está tendo uma série de... Que vocês, queridos irmãos, possam chegar ali, possam curtir esses vídeos e também se inscrever nesse canal. Tudo o que estamos fazendo, independente de que canal esteja fazendo, é para honrar o nome do Senhor. E eu convido a você que já é inscrito nesse canal, que vá ali e também se inscreva nesse canal, para fazermos a palavra do Senhor e a todos os lugares, por vários meios e por várias pessoas. Então te convido para estar conosco, curtindo e compartilhando esse belíssimo trabalho de parábolas de Jesus. Amém? Agora sim, irmãos, neste momento, depois desses maravilhosos anúncios, eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração ao nosso Deus. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, nesse momento, Senhor, quero te agradecer por todas as tuas bênçãos que nos concede a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para estudar a tua palavra. Abençoa, Senhor, esse programa e todos os outros programas que estão sendo feitos para honrar e agradecer o teu santo nome, que possam crescer mais e mais pessoas tenham o desejo de crescer aprendendo desses maravilhosos ensinos. É o que eu te peço nessa oportunidade, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos aí aptos para abrirmos as nossas lições de escola sabatina, a qual vamos mergulhar mais para mais um maravilhoso estudo da palavra do Senhor. E a lição que vamos estudar hoje é a lição 11 do sábado 13 de março de 2021, o sábado que já está às portas. E o título da lição de hoje é A Queda do Império Romano. A gente vem vendo aí, né, a queda do Império Babilônio, a gente viu a queda do Império Medo-Persa, a gente viu a queda do Império grego, do Império da Grécia, e agora vamos ver aí a queda do Império Romano. Estamos estudando essas histórias, e são histórias, irmãos, que tem muito a ver para os dias que estamos vivendo, e o que devemos estar fazendo para não sermos partes da queda desses impérios. Que o império vai cair, mas que a gente não venha cair junto com ele, que a gente possa estar firme do lado do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos lá! Queda do Império Romano. O texto de introdução está lá em Daniel 2, capítulo 2, versículos 40 e 41, que diz assim: E o quarto reino será forte como ferro, e quando ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro,
e em parte de ferro. Isso será um reino dividido. Amém, irmãos? É o que aconteceu com o Império Romano. O Império representado pelo ferro, mas em determinado momento seria um império que seria o quê? Misturado com o barro. E pode-se, irmãos, o barro misturar com o ferro? Poder pode, mas não tem a firmeza que deveria. Não existe aí uma conexão para que possa deixar esses dois sólidos como um só. E acontece aí que vem um reino que seria dividido. E é isso que vamos estudar hoje. Mas primeiro subtítulo dessa lição, que diz assim: o príncipe de paz no Império Romano. E a primeira pergunta diz desta maneira: que formosa promessa expressaram os anjos aos pastores quando Jesus, o príncipe da paz, nasceu. Que condição estranha existia naquele tempo? Para nos ajudar, queridos irmãos, com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão e missionário José Castro, ali de Piracicaba, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão José Castro, é contigo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós em esta oportunidade. Estou muito feliz por participar do estudo da lição da Escola Sabatina para este sábado. Hoje nós temos uma lição muito especial, uma lição histórica, uma lição profética, uma lição que nos fala sobre um evento especial para nós, para um mundo conhecido naquele tempo, no século I, né? No tempo quando estes pastores estavam esperando aquele momento especial. A Bíblia diz que muitas pessoas, muitos, não estavam preparados para receber a Cristo em sua primeira vinda. E isso nos confirma a Bíblia. O interesse de muitos judeus era a comodidade. Mas a primeira pergunta nos leva a lembrar esse momento especial, esse momento único, maravilhoso para o mundo. Para nós em especial também, o nascimento de Jesus, aquele Messias, aquele Emmanuel, Deus conosco, deixou o céu para vir aqui na terra, deixou a glória para entrar a um mundo cheio de pecado, um mundo que cada dia mais estava em trevas, em escuridão espiritual, onde as pessoas cada dia praticavam os piores pecados. Esta era a situação do povo naquele tempo. Pero em aquele dia, quando Jesus ia nascer, pastores, homens humildes, pessoas que estavam interessados em receber a Cristo e conhecer a esse Messias, foram visitados diz a Bíblia, por muitos anos, por um exército de anjos. Eu não imagino como seria essa cena maravilhosa. Anjos vir e falar uma notícia importante. Eles falaram assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra. O que é o que a cruz, o que é o que a morte de Cristo traz para nós? A Bíblia fala aqui paz na terra. E isso é verdade. Quando você aceita Cristo, quando você reconhece que Cristo morreu por você, por seus pecados, tanto passados, presentes e futuros, isso traz em seu coração paz. Permite que agora você, como ser humano pecaminoso, possa estar em paz com a lei de Deus, possa estar em harmonia com a lei de Deus. Jesus, o Deus em Cristo, te declara lá no céu justo. É um ato milagroso, um ato jurídico, um ato justo, porque graças à justiça de Cristo, a sua morte, a sua obediência, nós podemos ser declarados justos, aunque nós não mereçamos. Então, isso foi o que falaram os anjos: paz na terra, mas também glória nas alturas. Deus teve que deixar o céu, Jesus teve que deixar a glória, Jesus teve que deixar a honra, a adoração lá e vir a este mundo. Os anjos, o céu, estavam interessados na missão de Cristo Jesus. E na parte final diz: e boa vontade para com os homens. Queridos irmãos, a graça de Deus permite que
ou está interessado e faz possível que também você se possa salvar. Deus quer que você se possa salvar. Deus deseja que você possa também estar lá junto com Ele, quando Ele volte por segunda vez. E a segunda parte da pergunta nos leva um pouco a lembrar a situação, diz que condição estranha. Qual era a situação no tempo de Jesus, quando Ele nasceu, aproximadamente no ano 4 a.C., na era antiga? Lembremos de que o povo judeu era escravo, estavam sujeitos a Roma. Roma, o quarto império, o quarto reino, segundo o sonho de Nabucodonosor, que é o capítulo 2 de Daniel, tinha o controle do mundo, tanto político, geograficamente, mas eles também procuravam ter o controle religioso. E isto foi um motivo para que muitos judeus se possam dividir, por causa da religião, por causa de algumas doutrinas, e por seu interesse pessoal, o povo judeu se dividiu. Havia um grupo que eles procuravam estar a favor ou estar em relação, em harmonia com Roma. Estes eram os saduceus e herodianos. Eram judeus, mas que eles procuravam sempre estar um pouco a favor de Roma. Só que eles pediam de que Roma possa respeitar os seus cultos, sua adoração a Deus, não? A nosso Deus. E a oposição eles eram os fariseus, os celotes e essênios, eram grupos também de judeus que estavam em oposição ao sistema político de Roma. Então, e qual era o idioma? Isto é algo interessante. O idioma original, nós sabemos que era o hebreu. Os judeus, né? O seu idioma era o hebreu, mas quando eles saíram de Persa, né, no tempo dos medos e os persas, eles saíram já, alguns falando esse idioma de arameu. Eles aprenderam lá, quando estavam no tempo, os escravos no tempo dos medos e os persas. Então, eles esqueceram um pouco da língua original, o hebreu, e começaram a falar este idioma semítico, né, chamado o arameu. Então, queridos irmãos, esta era a situação social do povo judeu naquele tempo. O interesse de muitos judeus era ter a comodidade de não ser perseguidos por Roma. Roma procurava também ter o controle dos judeus e que eles também possam estar tranquilos, porque Roma também não queria que estes judeus se possam levantar e entrar em guerra com eles. Então, cada um buscava a sua comodidade. Por isso que quando Jesus nasceu, muitos não estavam preparados. Muitos estavam mais preocupados com a sua situação pessoal, com sua comodidade. Hoje também é igual. Nós estamos esperando a segunda volta de Jesus. Nós também estamos preparando-nos para esperar a Ele, para receber a Ele. Mas muitos estamos deixando de lado isso e estamos mais preocupados em nossa comodidade. Então, queridos irmãos, que Deus possa nos dar cada dia esse desejo de preparar-nos e de que cada dia nós possamos também receber a Cristo como nosso único Salvador. Essa é a minha oração e também o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão José Cássio, que as bênçãos do Senhor possam estar mais e mais em tua vida e da tua família, e também do teu ministério, que possa ser abençoado e a palavra do Senhor possa ser levada mais e mais adiante. Amém? E aqui, queridos irmãos, vimos aí a resposta muito bem elaborada do nosso irmão José Castro, dizendo aí que formosa promessa foi expressa pelos anjos e que condição estranha existia naquele tempo. Estranha mesmo. Naquele tempo, irmãos, essa condição que a gente foi falada aí pelo nosso irmão Cássio, era que antes todo o império era governado por apenas um rei, um governo dominava todo o mundo naquele tempo. E até a língua naquele tempo, irmãos, aqui diz, falava-se vastamente uma língua, a qual era por toda parte reconhecida como a língua da literatura. Olha que coisa interessante. Hoje, né, com a gente cercado por vários idiomas, por cada país com um idioma em específico, naquele tempo existia sim várias nações, só que uma língua reinava aí, um só reinava sobre todos. Imagine aí um presidente geral,
Ou seja, é o que se espera para o final e para uma grande ordem mundial que é tanto falada e tanto especulada por muitas pessoas. E isso também cremos que um dia será aí o que vai acontecer para aí a presença do anticristo. E que eu e você possa estar atento a todas as promessas do Senhor. Amém, queridos irmãos? E aí vimos a primeira resposta do irmão Castro. Muito obrigado, querido irmão. E agora, irmãos, vamos aí à segunda pergunta dessa lição. A segunda pergunta dessa lição diz dessa maneira: que potência mundial confirmou e levou ao termo a sentença de morte denunciada contra o Filho de Deus? Quem vai responder essa pergunta nessa oportunidade vai ser a minha pessoa. E vamos lá saber um pouco mais dessa pergunta. A potência mundial que lhe confirmou e levou a termo, a gente já sabe que foi o Império Romano. Foi o poder romano que levou aí e confirmou a sentença de morte que foi pronunciada contra o Filho de Deus. Aqui fala muitas situações terríveis em que o Filho de Deus acabou passando, liderado aí para que seguissem com essa ordem o Império Romano. Aqui diz um pouco em Mateus capítulo 27, do 24 ao 31, vou me apegar a uma parte que diz assim: e logo os soldados romanos, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe nele na cabeça. E depois que o de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Irmãos, aí a gente vê a crueldade em que o nosso Salvador teve que passar, o que o Império Romano era aí o responsável para estar levando a cabo neste momento a morte de Cristo Jesus. E aqui a nota ainda diz, uma parte muito interessante. O conselho do Sinédrio fora ter com Pilatos, a fim de obter a confirmação da sentença e a sua execução. A execução foi feita aí pelo imperador, que aí estava, Pilatos, o Sinédrio levando aí em conta para que Jesus morresse o quanto antes, que a sua morte, que estava predita, chegasse o mais rápido possível. E aí a gente vê que o Império Romano tem muita a ver nessa sentença pronunciada contra o Filho de Deus. Amém, irmãos? Não é uma coisa que possamos nos alegrar, mas é algo que existiu e que a gente possa ter a certeza aí que o Império Romano foi responsável pela condenação e morte de Cristo Jesus. Amém? Agora, queridos irmãos, vamos ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: o crime de Pilatos e suas consequências. Vamos lá. Foi Pilatos, a gente já ouviu falar. Vamos ver que consequências terríveis teve sobre esse homem. E a terceira pergunta diz dessa maneira: o que fez o céu para proteger Pilatos da enorme culpa que conduziria sobre si ao condenar injustamente a Jesus? Como finalizou a carreira, a vida de Pilatos? Para nos ajudar, irmãos, nessa terceira pergunta, eu quero convidar aí agora a irmã Loida, esposa do missionário Castro, que vai colaborar também conosco nessa oportunidade. Irmã Loida, seja bem-vinda mais uma vez. Os saúdo no amor do Senhor a todos meus irmãos e agradecida com o nosso irmão Wilton por me convidar para estudar juntos a palavra do Senhor, a lição para este sábado. Eu tenho que desarrollar a pergunta número 3. O crime de Pilatos e suas consequências. Esse é o título.
O que fez o céu para proteger Pilatos da enorme culpa que conduziria sobre si ao condenar injustamente a Jesus? Bom, nós sabemos que Pilatos era o grande governador dessa época, né? E no imenso amor de Deus por salvar ao homem pecador, ele usou a mulher de Pilatos, a Cláudia, e por meio de um sonho fez de conhecimento a ela que esse homem a quem estava ali na frente de Pilatos não era culpado de nada. Então ela acordou e mandou dizer para Pilatos assim: não faça nada em contra dele, porque esse homem que está ali não tem culpa de nada. Não pegues ele. Então Deus usou essa mulher para avisar o seu marido. Deus é grande e maravilhoso. Ele deu mais uma chance para que Pilatos possa deixar livre a Jesus, ou pelo menos salvar sua vida, e ele não ficar culpado frente a essa situação difícil. Eu sei que foi difícil para ele, como ser humano, né? Ter alcançado fama, fortuna, poder, mas estava em suas mãos também a sua própria salvação. E foi assim então que Deus utiliza essa mulher para que ele pare e não continue mais com essa ofensa ao céu, que ia ir em contra do Filho de Deus. A subpergunta diz: como finalizou a carreira e vida de Pilatos? Pilatos, um homem que conquistou, que fez fama, fortuna, muito dinheiro, poder nessa época romana, sendo governador, um homem importante nessa época, conquistou muito, mas também o muito que ele tinha conquistado acabou, porque nós que somos, não somos nada, irmãos, nada. Tudo que você tem aqui, tudo que você ganhou, tudo que você sofreu para conquistar, é nada. Assim como Pilatos ganhou tanto, ganhou muito, também o fim dele foi triste, né? Ele tirou a sua própria vida. A causa do quê? De deixar esse juízo nas mãos dos sacerdotes que não amavam Jesus, que simplesmente eles tinham que raiva desse Jesus porque muitas pessoas seguiam eles, porque ele tinha ganhado muito esse povo, e esse povo amava Jesus. E os sacerdotes, né, eles não gostavam daquilo, e Pilatos deixou tudo nas mãos deles. Assim como disse aqui no livro de Jó: ainda que a sua altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, neste caso de Pilatos, um homem poderoso, né? Contudo, como seu próprio esterco perecerá para sempre, os que ouviam dirão: onde está? Cadê esse homem? Às vezes somos tirados desse poder, desse ganho, por uma enfermidade, não sabemos. Nosso orgulho pode acabar. Pobre Pilatos, mas a vida dele foi triste. Nós temos que deixar nossa vida em Deus e sempre fazer a melhor escolha, a melhor decisão, porque ele poderia simplesmente falar: esse homem daqui, esse Jesus, não fez nada, ele é justo, não posso implicar em nada ele. Mas também sabemos que por manter-se no poder, por seguir nesse círculo grandioso que rodeava ele, fez aquilo que Deus não gostou. Quero acabar aqui com uma parte da nota. Se a princípio Pilatos houvesse ficado firme, recusando-se a condenar um homem que considerava inocente, teria quebrado a fatal cadeia que o ligaria em remorso e culpa enquanto vivesse. Essa nota daqui, vamos falar agora para nós. Se ao princípio Loida houvesse ficado firme, você coloque seu nome aí.
Recusando-se a condenar um homem que considerava inocente, teria quebrado a fatal cadeia que o ligaria em remorso e culpa enquanto vivesse. Cada pecado que nós fazemos é clavar de novo Jesus, castigar de novo Jesus. E nós podemos dar fim a isso. Sejamos fiéis seguidores de Jesus, discípulos que não vamos negar Jesus em nenhuma circunstância. E ainda nós poder fama, fortuna, poder, riqueza, possamos exaltar o nome de Deus. Tempos difíceis estão vindo e é momento de pôr à prova a nossa vida cristã. Não sejamos como esse Pilatos que teve uma vida triste no final e possamos ser, sim, esses bons discípulos, que possamos ver a Jesus pronto em glória. Deus abençoe vocês, irmãos, e será até uma próxima lição. Amém. Muito obrigado, irmã Loida, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Aqui ficamos felizes por recebê-la e aí por ter respondido essa pergunta para nós. Que Deus te abençoe, irmã, e a toda a tua família. E aqui, irmãos, a gente viu, né? O que fez o céu para que proteger Pilatos da enorme culpa que conduziria ao condenar injustamente a Jesus. Deus lhe dá oportunidade a todas as pessoas. E a Pilatos também foi dada a oportunidade, a qual ele não agarrou. E quando ele estava ali tratando, a irmã Loida deixou bem claro, né? A sua mulher entra e fala que não era para introduzir na situação desse que aí estava, porque à noite ela tinha tido um sonho e a qual sofrera bastante. Pilatos ouviu isso, irmãos. Ele quis aí se desculpar. Ele quis aí, pelo ato simbólico, lavar suas mãos, ao qual poderia dizer que não tinha nada a ver com isso. Mas ele deixou ser influenciado pelos que ali estavam, pelo Sinédrio e pelos outros que ali estavam. Com medo aí de perder suas posses, ele preferiu aí dizer que lavava suas mãos e o povo daria a sentença. Mas ele, querendo ou não, você sabe, e por muitas vezes é dito, que um dia responderemos pela coisa que fazemos e também pelaquilo que não fizemos, irmãos. Pilatos, ele tinha a oportunidade nas mãos de libertar o inocente, mas ele não fez. E paga por isso. Como é que paga? Olha só. Olha o que diz um pouco da notinha. Sua vacilação e indecisão foram a ruína dele. Ele ficou indeciso. Eu lavo minhas mãos, a culpa não vai vir sobre mim. Mas ele deixou de tomar uma decisão muito importante. E isso foi a causa da sua ruína. Assim, todos quantos transigem com o pecado, só conseguirão a tristeza e ruína. Se tu não queres fazer o mal, mas porque outro está fazendo, tu fecha os olhos e aceita, tu também é responsável por isso. Pilatos, ele não tem agora desculpas. E ele, a gente sabe, já foi dito, né? Ele acaba com o tempo, a culpa sobre ele foi tanta que ele acaba tirando sua própria vida. Terrível, irmãos, a situação que aconteceu com esse homem. Mas, assim como aconteceu com ele, pode estar acontecendo conosco. Pelas oportunidades que temos de aceitar a palavra de Deus e por muitas vezes não aceitando. De falar na palavra de Deus e por muitas vezes não falando. De levar a mensagem do Senhor para muitas pessoas que estão necessitadas e às vezes não levamos. Irmãos, que possamos ter aí a certeza de que quando Cristo vier, a gente não sabe quando, possamos ser encontrados aí com uma consciência tranquila e de ter feito o correto. Agora, se tu não faz, cuidado, irmãos, pede o perdão do Senhor e vamos mudar o nosso jeito de servir a Deus para verdadeiramente fazer a sua vontade, para que a culpa não venha sobre nós. Amém, irmãos? Vamos lá, irmãos, agora a quarta pergunta dessa lição, com o terceiro subtítulo dizendo: consequências fatais para o povo de Deus, para o povo judeu. Diz assim a quarta pergunta:
O que aconteceu com os judeus depois de sua rejeição do príncipe de paz? O que aconteceu? Quem vai nos ajudar com essa pergunta? Vamos lá, vamos ver uma pessoa que seja um pouco aí entendida sobre o assunto e vai colaborar conosco. Nosso irmão Cauã Gomes, que nessa oportunidade trabalhará conosco mais uma vez. Irmão Cauã, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, queridos irmãos, que a paz e a graça de Cristo Jesus seja com todos. Bom, meu nome é Cauã Gomes e mais uma vez estou aqui presente com os irmãos para poder repassar e falar um pouco sobre uma das perguntas das lições da Escola Sabatina. Essa lição do Império Romano muito importante, que nos ajuda a entender, que nos ajuda a pegar mais exemplos de castigos dos povos antigos para o nosso tempo, para que possamos aprender e cada vez colocar em prática conforme as leis de Deus. Bom, hoje eu fiquei a cargo da pergunta de número 4, que tem como subtítulo Consequências fatais para o povo judeu. Bom, o que aconteceu com os judeus depois de sua rejeição do príncipe da paz? Bom, então aqui vemos que realmente o castigo veio para o povo judeu, especialmente quando rejeitou os mensageiros da misericórdia de Deus. O castigo veio para o povo judeu por todos os seus pecados. A cidade de Jerusalém ficava a oeste do Monte dos Olivos. Lá de cima, dava para ver toda a cidade, dava para ver o templo e também, bem interessante, dava para ver o Calvário, da onde Jesus tinha que sair. Aquela cidade que era uma grande cidade, uma boa cidade. Mas olha que interessante o que nos diz o livro de Mateus, capítulo 23 e o versículo 34 e 35, que nos diz: Por isso eu vos mandarei profetas, sábios e mestres, mas vocês hão de matar alguns e crucificar outros, espancar alguns nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Portanto, é sobre vocês que há de cair o castigo pela morte de todos os inocentes, desde Abel, o justo, até Zacarias, filho de Baraquias, que vocês assassinaram entre o templo e o altar. Olha que interessante. Então aqui só vem mais uma confirmação que Deus enviou muitos profetas para aquela cidade de Jerusalém, para tentar transformar, para tentar mudar eles. Para que a mensagem da misericórdia poderia cair sobre eles. Mas eles mataram, assassinaram esses profetas, esses mensageiros que iam mandados por Deus. Bom, então aqui vemos o porquê, o motivo da destruição da cidade de Jerusalém. Não foi por falta de aviso. E outra, em Mateus, capítulo 13, versículo 3, ali nos confirma que Jesus, antes disso acontecer, já tinha comentado com os seus discípulos sobre o futuro da cidade de Jerusalém. Como nos diz a própria nota, o povo de Jerusalém foi destruído por causa da rejeição, por causa dos seus pecados, contra a misericórdia de Deus. O resultado foi predito por Cristo na parábola. O rei enviou seus exércitos, destruiu aquelas homicidas e incendiou a sua cidade. O juízo pronunciado atingiu os judeus na destruição de Jerusalém e na dispersão do seu povo. Já era algo que estava previsto, predito. Não foi... Deus não enviou. Cristo não falou, não, vai ser destruída porque eu quero, não. Teve oportunidades para que eles mudassem. Foi enviado mensageiros, foram enviados profetas para aquela cidade. Só que eles não acordaram
e a cidade, como foi predita, foi destruída. O rei enviou seus exércitos, os atacaram e a cidade foi destruída. Bom, que possamos cada vez aprender com esses exemplos que temos, que nos é chegado a esse tempo, para que nós possamos acordar, para que não sejamos destruídos também. Amém, queridos irmãos? Bom, que essa lição possa nos fazer aprender cada vez mais, para que possamos crescer espiritualmente. Amém. Muito obrigado, irmão Cauã. Que a paz do Senhor esteja contigo em todo o trabalho que o irmão venha fazer, em todas as decisões que o irmão vem tomando para servir verdadeiramente ao Senhor. Que Deus te ilumine e que possa estar sendo aí inserido da melhor maneira possível para levarmos juntos a palavra de nosso Deus. Amém? Aqui a gente viu a resposta do nosso irmão Cauã. Irmãos, a gente viu o que aconteceu. E olha o que diz, dando uma ênfase aí. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão. E te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra. Quando isso aconteceu, irmãos? No ano 70 de nossa era. O juízo foi pronunciado e atingiu os judeus na destruição de Jerusalém e na dispersão do povo. Isso aconteceu. Por quê, irmãos? O povo falhou. O povo vem falhando. O povo, por não ter aceitado aquele que veio para ele, o abandonou. Também o castigo veio sobre eles. Assim também virá sobre o povo de Deus, que se diz ser do Senhor, que diz crer na palavra de Deus, mas não o fazem. Irmãos, vigiemos e oremos para que nós não venhamos pagar da pior maneira possível. Que eu e você, quando Cristo vier na sua segunda vinda, possamos estar prontos, possamos estar listos, agindo da melhor maneira possível. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos, queridos irmãos, ao quarto subtítulo dessa lição: perseguição dos cristãos. A quinta pergunta diz assim: desde o tempo de Nero, como tratou Roma os seguidores de Cristo? Vamos lá, irmão. Nessa oportunidade eu quero convidar nossa irmã Késia, a mãe do irmão Cauã, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã Késia, é contigo. Olá a todos os irmãos, a paz do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês, amém? Mais uma vez agradeço a Deus pelo privilégio de poder participar de mais um estudo das nossas lições de escola sabatina. Agradeço ao irmão Wilton pelo convite. E eu vou responder a pergunta de número 5, que diz assim: desde o tempo de Nero, como tratou Roma os seguidores de Cristo? Primeiramente, quem foi Nero, né? Vou fazer um pequeno resumo aqui de quem foi Nero. Nero, ele foi imperador romano entre os anos de 54 e 68 da era cristã. Foi o quinto representante da dinastia Júlio-Claudiana, formada pelos imperadores Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. E ele se tornou um dos mais cruéis imperadores da história romana. E a literatura, né, ela nos conta muito mais, né, coisas assim sobre a vida de Nero. Mas respondendo à pergunta, Nero, ele foi o primeiro grande perseguidor dos cristãos. A nota, ela nos explica bem. Eu vou ler a notinha para entendermos melhor. Durante a prisão de Paulo, os conversos ao cristianismo se tornaram tão numerosos que atraíram a atenção e despertaram a inimizade das autoridades. A ira do imperador se despertou de modo especial pela conversão dos membros de sua própria casa e logo encontrou pretexto para fazer dos cristãos objeto de sua crueldade.
Estas perseguições, iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente ao tempo do martírio de Paulo, continuaram com maior ou menor fúria durante séculos. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos como a causa de grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos, tornando-se eles objeto do ódio e suspeita popular. Prontificaram-se denunciantes por amor ao ganho atrair os inocentes. Eram condenados como rebeldes ao império, como inimigos da religião e pestes da sociedade. Grande número deles eram lançados às feras ou queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros cobertos com peles de animais bravios e lançados à arena para serem despedaçados pelos cães. De seus sofrimentos muitas vezes se faziam a principal diversão nas festas públicas. Vastas multidões reuniam-se para observar os espetáculos e saudavam as aflições de sua agonia com riso e aplauso. Os cristãos, eles eram acusados falsamente dos mais hediondos crimes, né? Mas o que diz aqui a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios 4, 7 a 11? Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu, não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós, sim. Tomara, reinasceis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homem. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós, fracos, e vós, fortes, vós, nobre, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fomes e sedes e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Que possamos, a cada dia nos apegar a palavra de Deus, O que Deus, Ele deixa na sua palavra para cada um de nós. Amém? Muito obrigado, irmã Kézia, pelo teu aporte nesse momento, por ter trazido um pouco mais de conhecimento dessa lição para cada um de nós. Aí a gente viu, um pouco sobre Nero e as perseguições que foi começada aí por Nero, a perseguição até a morte dos cristãos. Se eu não me engano, foi as 10 perseguições de Nero, que foi duras e severas contra o povo do Senhor. E aí a gente viu com o passar do tempo, a irmã deixou bem claro isso. E aqui diz, os cristãos daquele tempo, irmãos, eram falsamente acusados dos crimes mais hediondos e tido como a causa das grandes calamidades, das fomes, pestes e terremotos. Assim também será no tempo que se aproxima e cada vez está mais próximo. O povo de Deus, aqueles que querem fazer a vontade do Senhor até as últimas consequências, também serão considerados dessa maneira e serão perseguidos mais uma vez. Assim como foi no Império Romano, o Império ainda vai estar buscando para que a gente venha fazer tudo contra a vontade de Deus. Assim como foi no passado, Nero começa a perseguir o povo cristão, porque até os próprios mais perto dele estavam tomando posições ao lado de Cristo. E muitos vão ficar chateados por estarmos levando a mensagem do Senhor a muitos lugares. Meus irmãos,
Que Deus nos abençoe, que possamos ser chamados para os crimes mais terríveis, mas que esses crimes que estamos fazendo, que as pessoas um dia possam entender que é para viverem eternamente nas mansões celestiais. E o crime que estamos chamando eles para viverem é de viver eternamente com Cristo Senhor, abandonando os seus pecados e fazendo a vontade de nosso Deus. Que eles possam ter aí interesse de coração para fazer a vontade de nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos agora ao quinto e último subtítulo dessa lição, que diz assim: divisão do Império Romano. A sexta pergunta diz dessa maneira: como apresenta a profecia o final do Império Romano? Quando foi dividida a férrea monarquia? Também vou responder essa pergunta para nós. Que diz assim, irmãos: como apresenta a profecia? Ali em Daniel 2, ali fala: as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Pode, irmãos, fazermos liga de algo que seja uma parte de ferro e uma parte de barro e confiar nisso? De maneira nenhuma. A profecia diz que essa parte da estátua tinha uma fraqueza. E essa fraqueza ia trazer o quê? Uma divisão. Roma foi dividida em 10 partes. Aqui na nota diz um pouco algo interessante. Vemo-nos, pois, obrigados a concluir que os 10 dedos dos pés da imagem representam as 10 partes nas quais foi dividido o Império Romano. Essa divisão se realizou entre os anos 351 e o ano 476 de nossa era. Esta época de dissolução abrangeu, pois, 125 anos, desde meados do século IV até a última parte do século V. E aí a gente entraria na situação do reino dividido com as 10 tribos bárbaras, que aí a gente vai entender em uma outra oportunidade, falar dos visigodos, ostrogodos e assim sucessivamente, que vamos entender em uma outra oportunidade. E Roma, sim, irmãos, ela é dividida, porque a profecia dizia dessa maneira: veio ali a cabeça de ouro, veio aí o peito e os braços de prata, veio aí o ventre e as coxas de bronze, veio aí agora as pernas de ferro, e nos pés dessa estátua era ferro misturado com barro, e esses 10 dedos dos pés da estátua significaria aí Roma sendo dividida em 10 partes. Irmãos, a profecia ela se cumpre, e ela se cumpriu mais uma vez. Amém? Que Deus possa nos abençoar para que possamos ter o desejo de estar mais e mais baseados nas Escrituras, que possamos buscar mais conhecimento sobre essas verdades. Amém, irmãos? Temos muito ainda o que agregar a esse ensino. E vamos agora para a última pergunta dessa lição, que diz assim: o que apresenta a história a respeito da divisão do Império? O que apresenta? Para colaborar conosco, eu quero convidar aí o nosso irmão e missionário ali da Bahia, nosso irmão Sabino, que vai colaborar conosco. Irmão Sabino, é contigo, irmão. Muito bem, irmão Wilton, que a graça e a paz de Deus esteja conosco. E muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de poder participar mais uma vez do estudo da lição de Escola Sabatina. Esta lição, que intitula-se A Queda do Império Romano, e a pergunta de número 7, ela vem formulada, como já dissestes aí, e a história, ela nos apresenta um quadro profético em desenvolvimento. Ou seja, quando nós olhamos as Escrituras, o relato do profeta Daniel diz que esta parte da imagem ela estava composta
os seus pés e os seus dedos? De barro em parte e em parte de ferro. Ok. Para concretizar-se na história do Império Romano, este fato vem como um relato histórico a respeito das 10 nações que, em dado período, compuseram o Império Romano, ou compuseram partes de reinos dentro do Império Romano. Então, esses reinos, essas 10 nações que chegaram a reinar, eles não tinham entre si ligações que pudessem descrever uma unidade, assim como na imagem ou como na estátua, nós podemos dizer. Não tinha um material que houvesse ligação, que pudesse manter uma aliança, tampouco na história em desenvolvimento, e isto pôde ser uma realidade. Então, temos aí uma descrição de que tanto os ostrogodos, como os visigodos e outros mais que compuseram, como os hunos, e todos esses que compuseram partes do período que ocuparam alguma função dentro do Império Romano, eles não puderam ter uma ligação concretizada entre si, mas sim se mantiveram sempre em separação, sempre tendo dificuldades de manter uma unidade. Por exemplo, os visigodos e os ostrogodos, eles eram a princípio uma única nação, e depois, ou seja, um único povo, e depois passaram a ficar divididos. Detalhes que nos enriquece na colocação a respeito da resposta desta pergunta. Que Deus possa nos ajudar para que nós possamos compreender a cada dia a sua palavra e compreender o objetivo com o qual o Senhor tem dado as mensagens celestiais no livro de Daniel. Que Deus possa nos ajudar. Muito obrigado, irmão Sabino, pela tua participação aqui conosco nessa oportunidade, a qual chegamos ao fim de mais uma lição. Desde já que o Espírito Santo possa te abençoar no teu ministério aí na Bahia também, e que possa levar você como um instrumento de mensagem e de fogo ali, de luz, para tantas pessoas que necessitam. Que Deus te abençoe mais e mais. E aqui, meus irmãos, a gente chega ao final dessa lição, ao qual aprendemos mais, irmãos, da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa estar cada vez mais conosco e em cada oportunidade possamos ter o desejo de fazer a vontade de nosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Nesse momento eu quero te convidar, mais uma vez, a orarmos ao nosso Senhor. Pai Santo e Eterno que habita nas mansões celestiais, que o Teu Santo Espírito possa estar com cada um de Teus filhos. E mais, Senhor, possamos ter o desejo de agir de acordo às Tuas santas vontades. Abençoa, Senhor, para que esses ensinos possam ser fixados em nossas mentes e nossos corações. E que o desejo de transformações para nossas vidas seja mais evidentes. Que possamos aprender com o passado para não cometermos os erros do presente. E que assim possamos olhar para o futuro com o desejo de melhor te servir. Perdoa, Pai, os nossos erros e nossos pecados, mesmo sabendo que não somos merecedores de nada, mas que cremos em Cristo Jesus. Amém. E assim, meus queridos irmãos, espero vocês até a próxima oportunidade. E não se esqueçam, compartilhe esses vídeos com aqueles que necessitam ver as verdades da palavra do Senhor. Até a próxima oportunidade.